Olá, meu nome é Josimara Freire de Mello, sou advogada. Estou aqui hoje para você para fazer um vídeo um tanto quanto diferente do que o que a gente está habituado a fazer. Hoje nós vamos tratar de um tema polêmico, mas é um tema muito essencial para esse momento: eleições. Nós vamos hoje tratar desse assunto de uma forma bem imparcial. Eu estou em home office, então se você ouvir algum ruído, algum barulho, ignore. Nós vamos falar aqui dos dois candidatos à presidência da República que vão concorrer ao segundo turno no dia 28 de outubro, que é o dia da votação de 2018, esse próximo domingo. O portão vai se abrir às 8 horas da manhã, vai fechar às 17 horas. E é importante que você leve um documento com foto, pode ser habilitação, identidade, passaporte, carteira de trabalho. Estando dentro da validade, qualquer um desses documentos você pode apresentar. E, de preferência, levar o seu título de eleitor, ok? Os dois candidatos que nós vamos falar hoje é Jair Messias Bolsonaro e Fernando Haddad. Por uma questão de ordem alfabética, vou começar falando do Fernando Haddad. Lembrando que eu vou ressaltar aqui as questões assim, de propostas, os processos, vou falar um pouquinho dos seus vícios, ok? Então vamos começar? Fernando Haddad, ele nasceu em São Paulo, no dia 25 de janeiro de 63, tem 55 anos. Fernando Haddad, ele é um acadêmico, ele é advogado, é um político brasileiro. Está afiliado ao Partido dos Trabalhadores, que é o PT. É professor de Ciência Política pela USP, que é a Universidade de São Paulo. Essa instituição foi onde ele se graduou bacharel em Direito. Se graduou também nessa instituição como mestre em Economia e doutor em Filosofia. Em 2001, ele foi convidado para chefiar o gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento. Isso lá no município de São Paulo, e foi na época na gestão da Marta Suplicy. Em 2003 ele assumiu a assessoria especial do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, e ainda em 2003 ele foi convidado por Guido Mantega para integrar o Ministério de Planejamento lá em Brasília, e logo em seguida, em 2004, ele assumiu o cargo de secretário executivo do Ministério de Educação. E em 2005 foi escolhido para ministro de Educação no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2007, instituiu o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, que passou a medir a qualidade do ensino fundamental e do ensino médio aqui no nosso país. Ainda em sua gestão, os investimentos em educação aumentaram, mas, de acordo com as análises determinadoras desse desenvolvimento, o Brasil ainda se manteve na 52ª posição entre 57 países. Durante o seu mandato como ministro, houve a criação do programa Universidade para Todos através do ProUni, do programa de bolsas de instituições à iniciação à docência, que é o PIBID, o Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, e a implementação da Universidade Aberta do Brasil e do Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia, assim como a reformulação e ampliação do Fundo de Financiamento aos Estudantes do Ensino Superior, que é o conhecido FIES. E ainda teve o Exame Nacional de Ensino Médio, que é o Enem. No ano de 2012, ele foi eleito para prefeito de São Paulo, pelo próprio PT. No segundo turno, quando ele concorreu com José Serra e venceu. Em 2016, concorreu uma reeleição, mas foi derrotado ainda no primeiro turno. Quem venceu essa eleição em 2012 e 2016 foi João Dória. O Fernando Haddad, ele deixou a prefeitura de São Paulo com 17% de aprovação. No dia 5 de agosto de 2018, o PT oficializou a sua candidatura para a presidência da República aqui no nosso país.
e o vice que foi indicado foi o Fernando Haddad. Porém, em agosto, a candidatura de Lula foi impugnada com base na lei da ficha limpa, que considera inelegíveis os candidatos condenados em segunda instância. Aí, em setembro de 2018, o PT anunciou oficialmente que aquele que seria o vice passou a ser candidato a presidente, que é o Fernando Haddad. Passou desde então, de setembro para cá, a concorrer às eleições presidenciais e a vice escolhida foi, no caso, a Manuela Dávila, do PCdoB. Vamos falar um pouquinho agora sobre a parte de processos, né? A gente conheceu um pouco do currículo aqui do Fernando Haddad e agora vamos ver os processos que ele responde. O Fernando Haddad hoje ele responde a 32 processos. Se você quiser saber quais são esses processos, o link está aqui na descrição, é só você clicar no link e você ver quais são e como está o andamento desses processos. Agora eu vou citar apenas alguns desses processos, mas deixa eu explicar uma coisa. Vamos entender aqui fases processuais. Autuado significa que ele foi preso em flagrante. Então, quando uma pessoa é presa em flagrante, ela foi autuada. Quando nós estivermos falando indiciado, significa que foi objeto de uma investigação através de um inquérito policial. E denunciado significa que, após o inquérito policial, ele foi denunciado pelo Ministério Público. O Ministério Público entendeu que há provas e indícios suficientes para oferecer a denúncia. Acusado significa que ele responde efetivamente a uma ação penal, ou seja, houve a denúncia, o Ministério Público ofereceu a denúncia e aí o juiz recebe essa denúncia e inicia-se um processo criminal. E condenado significa que não haver mais nenhuma dúvida quanto ao crime cometido e houve já a sentença criminal, ok? Entendendo essas fases processuais, vamos falar um pouquinho desses processos do Fernando Haddad. Vamos começar um dos processos, e eu vou citar aqui que são os processos mais comentados, tá? Seria o recebimento de dinheiro da Lava Jato. Ele foi acusado de ter recebido 2.600.000 da construtora UTC, mas ainda não houve condenação neste processo, tá? Ele só foi acusado, ou seja, existe um processo, mas ainda não existe sentença. Outro processo, Caixa 2, é um processo de improbidade administrativa, baseado na delação premiada de alguns executivos, mas também ainda não houve condenação. Outro processo de Caixa 2, esse processo corre na Justiça Eleitoral. Ele especificamente é sobre vantagem devida no pagamento das impressões. A denúncia ainda não foi admitida, ou seja, ainda não houve oferecimento. Houve oferecimento de denúncia, mas o juiz ainda não se pronunciou se recebe ou não a denúncia do Ministério Público. Outro processo é um processo de ciclovia. A ciclovia, vocês devem ter acompanhado esse processo aí nos jornais. Esse processo é sobre superfaturamento de obras na ciclovia. Foi feito sem licitação, sem projeto executivo e o preço acima do mercado, cerca de mais ou menos 4,5 milhões e não houve condenação. Um outro processo são as fraudes do Enem. As fraudes na aplicação do Enem, que provou um prejuízo de 30 milhões aos cofres públicos. Então, houve aplicação do Enem, mas por causa da fraude teve esse prejuízo. E o desvio no Teatro Municipal. Esse é um outro processo também que está sendo investigado, sobre um desvio de 129 milhões do Teatro Municipal de São Paulo. Esse outro também foi muito falado, que é o escândalo da salsicha, que é o superfaturamento na compra de 268 toneladas de salsicha, que era para ser destinada à merenda, ao preço de R$ 2.100.000. O preço por quilo, na verdade, foi cotado a R$ 7,99, quando no mercado custava R$ 3,48.
Esse caso ele está correndo na 5ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo e também ainda não tem sentença. Tem um outro que é a indústria das multas. Quando Fernando Haddad ainda era prefeito, ele foi acusado de colocar radares estrategicamente em locais com maior chance de arrecadação. Então entendeu-se que isso seria abusivo, mas ele foi absolvido. Existiu um processo, né? E ele não foi condenado. Então eu só estou citando que houve esse processo, mas não houve condenação. Tem um processo de uso indevido do dinheiro público. E, por fim, eu vou citar só mais um, que é o calote na campanha. O publicitário Giovanni Favieri, ele entrou na justiça contra o Haddad. Ele estava cobrando ali uma dívida de 2.100.000, que ficou da campanha ainda de 2006. Mas nesse último dia 16 de agosto, houve um parcelamento dessa dívida, ou seja, houve uma dívida de 2 milhões, mas houve um parcelamento que vai até 2020. Só que, estranhamente, no dia 25 de agosto, Favieri recebeu 2.100.000 da campanha de Haddad nessa atual campanha para presidente, ok? Então, aqui eu encerro os meus comentários na parte de processos do Fernando Haddad. Propostas de governo, que é um assunto importante, é isso que faz o diferencial. Essas propostas de governo, elas vão estar na tela. E se você quiser ler melhor, basta você pausar o vídeo e ler essas propostas. Por que é dessa forma? Porque são muitas propostas e para o vídeo não ficar muito extenso. Mas eu recomendo que você leia uma por uma, de forma pausada no vídeo. Já podeis dar a filhos, respondente a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Vamos falar agora um pouquinho do Jair Messias Bolsonaro. Ele nasceu em Campinas, interior de São Paulo, no dia 21 de março de 55. Ele tem 63 anos, é capitão da reserva do Exército e é um político brasileiro. Ele exerce hoje o seu 7º mandato de deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Está afiliado atualmente no PSL, que é o Partido Social Liberal. É importante também falar que ele foi aluno da Escola Preparatória de Cadete do Exército, lá em Campinas. Em 1977, ele formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Cursou a Brigada de Paraquedismo do Rio de Janeiro. Em 83, ele formou-se no curso de Educação Física do Exército. E aí se tornou conhecido mais ou menos em 1986, quando ele escreveu um artigo para a revista Veja, que era o artigo Salário está baixo. Ele criticou nesse artigo os salários dos oficiais militares, depois do qual ele foi preso por 15 dias, depois desse artigo. Apesar de receber cartas de apoio dos colegas do Exército, ele foi absolvido uns 2 anos depois. Em 88, Bolsonaro foi para a reserva, com a patente de capitão. Nesse mesmo ano, que foi em 88, concorreu à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sendo eleito como membro do Partido Democrata Cristão, PDC.
Em 1990, Bolsonaro foi o candidato mais votado do estado do Rio de Janeiro para a Câmara dos Deputados, com apoio de 6% do eleitorado fluminense. 464 mil votos, sendo reeleito por 6 vezes. Durante seu mandato de 27 anos, ele, como congressista, apresentou 162 projetos, sendo 2 aprovados. Se você quiser saber um pouco mais sobre o projeto, o link vai estar na nossa descrição. Bolsonaro anunciou sua pré-candidatura à presidência do Brasil em março de 2016, como membro do Partido Cristão Social Cristão, PSC. E em janeiro de 2018, ele anunciou sua filiação ao Partido Liberal, que é o PSL. E para isso ele escolheu como vice-presidente, para o cargo de vice-presidente, o general aposentado Hamilton Mourão, que é do PRTB. Em 7 de outubro, Bolsonaro ficou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais de 2018 e o candidato Fernando Haddad ficou em segundo turno. E agora os dois estão se enfrentando novamente no segundo turno, que é dia 28 de outubro. Está aqui o currículo do Jair Messias Bolsonaro. Vamos agora, falar um pouquinho dos processos. Bolsonaro tem um processo de furto e ocultação de patrimônio. Numa entrevista à revista Veja, sua ex-esposa, a Ana Cristina Siqueira Vale, o acusou de furto e ocultação de patrimônio. Foi acusado de ocultar cerca de 3,5 milhões e acusado de furtar 600 mil em joias e 200 mil em espécie. Hoje, ela afirma que mentiu e o caso já foi arquivado. Incitação ao estupro. A denúncia trata de uma discussão na Câmara dos Deputados em 2014, quando Bolsonaro teria afirmado que a parlamentar Maria do Rosário, do PT, não seria estuprada porque não, aspas, merecia. Bolsonaro foi pressionado ainda devido ao processo do qual é réu no STF, Supremo Tribunal Federal, por incitação ao crime de estupro. O STF rejeitou os recursos do militar contra a acusação. O candidato afirma que a gravação foi editada fora de contexto. Ele responde também por crime de racismo. A denúncia partiu da Procuradoria-Geral da República, PGR. Quando realizava uma palestra, Bolsonaro criticou a comunidade quilombola, citação dele. Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar eles servem, disse ele, fecha aspas. Procuradores questionam o termo arroba, medida usada para animais. A maioria dos ministros entendeu que o comentário não extrapola a liberdade de expressão do então deputado. Programa de governo, da mesma forma que do Fernando Haddad, o programa de governo do Bolsonaro, ele vai estar aqui na tela. Da mesma forma que você fez com o Fernando Haddad, você pode pausar o vídeo e ler as suas propostas de governo, que novamente eu recomendo, porque isso é importante você saber ao que se propõe o candidato. Já podeis da pátria, filhos, respondei pra mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.
tá aqui os comentários sobre os dois candidatos. Agora, cabe a você, né? Você que ainda não tem candidato, ver esse vídeo, ler as propostas e escolher o candidato que mais se adequa à sua ideologia. E para você que já tem um candidato desses dois, também é importante você ver quais são as propostas do seu candidato, conhecer um pouco mais a vida pregressa do seu candidato, para que você, né, reafirme a sua certeza, se realmente é essa pessoa que você quer votar. Agora, para você que, não quero votar, eu quero deixar para você o seguinte: é importante que você escolha um dos dois lados. Primeiro, por um dever e um direito cívico, um direito adquirido, que é o de votar. E um dever porque você faz parte, né, você é um cidadão. Então, quando você se torna uma pessoa omissa, você compromete toda uma nação. E aí lá na frente você acaba não tendo não teria o direito de reclamar, porque você não participou da votação. Agora vamos falar um pouquinho, voto branco e voto nulo. Esses votos, eles não são computados. Então, você está ali exercendo a sua obrigação, foi lá e votou. Mas a partir do momento que você votou branco ou nulo, você se torna tão omisso quanto não votar, porque esses votos não são computados. Quando, já falei em outro vídeo, que você pode assistir novamente aqui no canal, quando você decide, nem vou comparecer às urnas, eu vou justificar, ou nem vou justificar, vou pagar para não votar, prefiro pagar para não votar. Esse valor, já comentei no outro vídeo, vai para um fundo partidário. Então, além de você estar sendo omisso, você está sustentando os partidos políticos, e isso não sei se é o que você quer. Quero lembrar você que a eleição é domingo agora, dia 28 de outubro, começa às 8 horas e se encerra às 17 horas. E se você tiver algum comentário queira fazer, faça aqui o comentário, aproveite para curtir esse vídeo, e você que não é inscrito, se inscreva no canal, porque nós até domingo ainda vou postar mais um outro vídeo, aí já não vai ser tão imparcial, é onde eu vou divulgar a minha opção e o motivo da minha opção, ok? Então é isso aí.